Sejam bem-vindos. Quem vos fala é o pastor Anderson Nogueira, pastor sênior da Comunidade Cristã Missão Evangélica. Quero lhe dar boas-vindas, quero lhe saudar em nome de Jesus. Quero declarar que esta noite seja uma bênção em tua vida, em nossas vidas, nós possamos viver a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor, nós possamos viver o melhor de Deus nesta hora importante, nesta hora de comunhão, hora de adoração, de celebração, de buscarmos entendimento da vida espiritual. Então seja muito bem-vindo, acesse agora o nosso canal de YouTube, CC_Missão Evangélica. Acesse o nosso canal e ative o sininho, nos siga em nossa página. Tenho certeza que cada conteúdo que for publicado há de abençoar a tua vida em nome de Cristo Jesus, para a glória de Deus. Temos hoje uma noite importante pela frente, como pauta das nossas orações aqui. Temos muitas pessoas precisando, pedindo, orando conosco. Há uma lista grande aqui de oração. Eu quero compartilhar com você, para que você esteja unido conosco nesse desafio de fé. Em nome de Jesus, a igreja vai orando uns pelos outros, vamos abençoando as vidas dos outros. Deus vai sendo glorificado e a obra de Deus vai sendo feita nesta terra. Esse é o nosso objetivo, amados, é estarmos em união, é estarmos em oração uns pelos outros, tá bem? Conte comigo, conte com esta igreja, conte com as nossas orações. A palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós fomos, de fato, libertos. Jesus Cristo nos libertou de todo jugo, nos libertou do medo, nos libertou da religião opressiva. Cristianismo é muito mais do que religião. Cristianismo é vida com Deus. É para isso que nós estamos aqui, tá bem? Vamos lá, 7h33 na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Vamos abrir a palavra de Deus. Você está aí com a sua Bíblia? Está aí? Então, abra comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos. Nós temos aí momentos importantíssimos e não podemos desperdiçá-los nem por um momento. Não esqueça de compartilhar a nossa live, por favor. Compartilhe agora lá nos nossos grupos. Pode colocar no grupo devocional, grupo da igreja, coloca lá no grupo do Ministério de Louvor, coloca lá no Amados de Deus, nos outros grupos também, temos os grupos irmãos. Por favor, vamos compartilhar em todos os grupos agora, vamos convidar as pessoas para estarem conosco aqui no Facebook Anderson Nogueira Bispo e lá no nosso canal da Igreja Missão Evangélica, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Então vamos lá, quarto de guerra, é o que nós vamos tratar hoje. Quarto de guerra, lugar de oração para viver, lugar de oração para fazer a obra de Deus. Nós vivemos e fazemos a obra de Deus, mas tem lá um quartinho de guerra, né? Tem lá uma sala sala de emergência, né? É o nosso quarto da oração. Você vai ganhar um amor tão grande por esse lugar, que é o teu lugar de oração, que é o teu lugar de guerra, um amor tão grande, em nome de Jesus. Vamos lá, Atos 16, versículos 13 e 14, diz a bendita, maravilhosa palavra de Deus: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver o que, igreja? Um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido,
Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Deus seja louvado. Amado, toda vez que a igreja está no lugar de oração, corações se abrem, pessoas se convertem, coisas sobrenaturais acontecem. Vamos orar, igreja, vamos pedir graça. Pai querido e amado, este momento tão sublime, tão precioso em nossas vidas, em nosso ministério, Pai. Esse é um momento de oração, de comunhão, momento de palavra, de aprofundamento na Tua palavra, de crescimento espiritual. Senhor, dá-nos entendimento, graça, para termos luz nos olhos, luz no coração, fogo de Deus no coração, para compreendermos estas verdades tão preciosas, que nós estamos no meio de uma grande batalha e precisamos ter nosso quarto de guerra, a nossa sala de emergência, precisamos ter o nosso comitê de emergência, através dos irmãos de oração. Nós oramos em nome de Jesus, e a igreja, amados, guerreiros da oração, digam amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja querida, povo amado, povo de Deus, ministros de uma nova aliança, despenseiros dos mistérios que estiveram ocultos, valentes de oração, soldados da oração. Vamos hoje entender o aspecto do quarto de oração, o quarto da guerra, o lugar de nós desenvolvermos ali oração, intimidade com Deus, busca. Vamos entender o contexto desta palavra para que nós possamos ter uma vida de oração sólida, uma vida espiritual sólida, abençoada. Eu sei que é o desejo do coração de cada um dos irmãos viver o cristianismo puro e simples, o cristianismo bíblico, aquilo que as Sagradas Escrituras nos instruem. E é para isso que nós estamos aqui, nesse desafio semanal de lançarmos bases bíblicas, fundamentos para a oração. A pregação do Evangelho de Cristo está avançando. Já deixou a Judéia, já deixou os limites da Judéia, Samaria, Jerusalém, está avançando para campo gentílico. A palavra de Deus está ganhando terreno, o amor de Deus está sendo conhecido, e a porta da fé, você já ouviu falar lá da porta da esperança? Que é a porta da fé. A porta da fé está sendo aberta nos corações. A porta da fé está sendo aberta nas vidas, em sociedades, em nações, que este é o chamado de Deus para nós, ganharmos as nações para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, junto com o avanço da pregação, o crescimento da palavra de Deus, que nós tratamos como sendo isso a própria missão evangélica, que é isto que deu nome à nossa igreja, a comunidade cristã, missão evangélica, e de fazer discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, fazer discípulos de todas as nações, prega, insta, a tempo, a fora de tempo, corrige, exorta, educa, batalha diligentemente pela fé. Esta é a missão evangélica. Junto a isso, o que vai acontecendo? Quais são os desdobramentos? A palavra desperta fé, e a fé que é despertada nos corações é acompanhada por milagres, é acompanhada por sinais e prodígios. Irmãos, nós podemos fazer um livro aqui na igreja,
de quantas vidas testemunharam milagres, verdadeiros milagres, curas, sinais, coisas tremendas de Deus ocorrendo. Nós podemos fazer um livro de testemunhos desses sinais e destes milagres. E isto é bíblico. Sinais, prodígios e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então, nesta noite maravilhosa de oração, poderá estar vendo um milagre na tua vida, poderá estar vendo um milagre na tua casa, um sinal de Deus no teu corpo, no teu casamento, nas tuas finanças, uma chuva de provisão chegar na tua vida. Com orações e jejuns, a Igreja de Deus envia missionários para fazer a obra do Senhor. Ou seja, a igreja entende a tamanha importância do que é a evangelização, a tamanha importância que é a pregação da palavra, a tamanha importância do que é levantar missionários para anunciar a palavra de Deus. E a igreja faz isso com orações e jejum, ou seja, consagração, vida separada para Deus. E assim, esses irmãos missionários fortalecem esta fé que foi despertada. A fé ia sendo despertada e os missionários iam e vinham fortalecendo a fé que fora despertada, com muitas exortações, com muitos ensinos, diariamente, dia e noite. Veja em Atos 14, versículos 21 e 22. Olha lá, estamos aqui, amados, no arregimentar dos soldados, os missionários. Vamos falar de quarto de guerra. Então, vamos ver aqui os passos dos soldados. Estamos caminhando, vamos lá. 14, 21 e 22, diz a palavra: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Que maravilha, amada igreja! Você veja que eu estou aqui esta noite com esta missão: fortalecer a alma dos discípulos, fortalecer a alma dos irmãos, pessoas que estejam aí cansadas, fatigadas, sobrecarregadas, mas através de um estímulo de fé, um estímulo da palavra de Deus, um estímulo da pregação da palavra e um estímulo em saber que há pessoas agora num quarto de guerra, pessoas orando por nós. Este quarto de guerra, você vai ver, amado, aqui eles procuraram, eles saíram de um ambiente, procuraram um lugar para oração. Ou seja, quarto de guerra pode ser a tua casa, o teu quarto mesmo, ou algum quarto na tua casa que você faça para isto. Quarto de guerra é o momento de culto na igreja, quando nós nos reunimos, quando nós estamos ali juntos, fazer isso daqui um quartel general da fé. Então, nestes momentos em que estamos pregando, anunciando, exortando, admoestando, alimentando, edificando e orando uns pelos outros, às vezes jejuando, orando e jejuando uns pelos outros, para abençoar a vida dos irmãos em oração, isso é estímulo, isso desperta o estímulo, isso fortalece a alma dos discípulos, isso fortalece a alma dos irmãos. Saber que no momento de choro, no momento de angústia, no momento de lutas, eu não estou passando sozinho, eu não estou passando essa luta sozinho, essa batalha sozinho. Alguém da igreja está orando comigo, algum irmão da igreja, os irmãos da igreja como um todo estão pedindo por mim. Isto é simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Então, amado, esses missionários que passavam despertando a fé,
voltavam fortalecendo a fé despertada. Na igreja local, estabeleciam uma base para testemunhar todas as experiências do campo missionário. E quando eles, na igreja local, testemunhavam as experiências do campo missionário, o que isso fazia, pastor? Isso enriquecia a fé dos irmãos, isso enriquecia a vida espiritual daquela igreja. É quando nós temos aqui uma coisa que nós chamamos de quadro de testemunhos. Quadro de testemunhos. E a gente dá os testemunhos da igreja. Nós, outrora, tínhamos um quadro físico mesmo. Nós ainda vamos voltar a fazer esse quadro, mas hoje nós temos dado enfoque a testemunhar no próprio altar da igreja. É um quadro, é um momento, uma abertura, um quadro de testemunhos. Esse quadro de testemunhos, irmãos queridos, é simplesmente maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. Isso edifica a fé uns dos outros. Edifica. Então, é a experiência do campo missionário. Recordo uma vez, lá ali na rua Paissandu, fomos lá para orar por uma senhora que tinha melanoma múltiplo, estava já à beira da morte, e começamos a cantar um corinho animado, de alegria, e fizemos uma oração. Aquela senhora deu um pulo da cama, totalmente curada, totalmente restaurada. O filho dela começou a chorar naquele momento, porque viu o milagre na sua frente e recebeu Jesus. Então, em Atos 14, 27 e 28, olha aqui: ali chegados, reunida a igreja, olha lá a base. Todos nós precisamos de uma base, de uma igreja. Nós não podemos apenas nos entendermos como evangelistas, ou missionários, ou pregadores, e não termos uma base. Nós precisamos de uma base, precisamos ter uma igreja que é a nossa base de fé, a nossa base general, quartel da nossa fé, onde nós temos nossa liderança, nossos irmãos, onde nós compartilhamos as experiências do campo missionário, edificamos e somos edificados, oramos, recebemos oração. Então diz lá que ali chegados reunidos da igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Veja que maravilhoso, irmãos. Eles puderam testemunhar como a porta da fé estava sendo aberta para o povo gentílico. Que nesta noite a porta da fé possa se abrir para o teu ente querido, para a tua família, para os filhos, para a esposa, marido, irmãos, pais. Que a porta da fé possa alcançar aquele coração agora que está endurecido, empedernido, enrijecido pelas agruras da vida, que o óleo do Espírito Santo possa trabalhar neste coração e abrir a porta da fé. Então note que a missão, portanto, a missão evangélica, que ela vai debaixo de batalhas e batalhas e lutas, que se realiza sinal, prodígio, maravilha, milagres, é porque estava diante de questões difíceis. O milagre é um impossível que aconteceu, não é verdade? A porta da fé, às vezes para se abrir num coração, meu Deus, é uma luta tremenda, uma guerra. Então, a missão evangélica de guerra em guerra, de fé em fé, e vitória em vitória, ela vai avançando não apenas em campo geográfico, mas ela alcança e ela acontece sempre que alcança corações, sempre que pessoas, seres humanos, ultrapassam a fronteira da crença e da descrença. Diz que a oração da fé curará o enfermo, se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. É quando acontece o arrependimento, a fé, é quando acontece a regeneração, a mudança de pensamento, a mudança de mentalidade, a mudança de caminhos, quando os olhos se abrem. Amado, quando os olhos se abrem e o coração se aquece, os pés se apressam para viver a obra de Deus.
Foi isso que aconteceu com os discípulos de Emaús. Eles estavam em comunhão com o Cristo ressuscitado, mas os seus olhos ainda estavam impedidos de reconhecer. Mas quando Jesus partiu o pão da comunhão, os seus olhos se abriram. E aí eles disseram para o outro: o nosso coração não ardia, porventura não ardia, quando Jesus nos expunha as Escrituras. E então eles se apressaram para voltar para Jerusalém. Quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam para fazer a vontade de Deus. É a fronteira da descrença com a crença. É a fronteira que se atravessa para a entrada pela porta da fé. É uma vida que é resgatada das mãos de Satanás. É uma vida que é tirada de um leito de CTI. É uma vida que é retirada das drogas ilícitas, das mãos de Satanás, do álcool, do jogo, da jogatina. É uma vida que é retirada do sexo ilícito, do mundo de pecados e devassidão. É uma vida que é retirada da roubalheira, da mentira, da trapaça. É uma vida convertida para a glória de Cristo Jesus, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, nós devemos abençoar, irmãos, nos nossos quartos de guerra, seja na nossa casa, seja no momento de culto, seja num pequeno grupo de integração e crescimento, que eu tenho orado e pedido a Deus muito, que os nossos irmãos façam isso na sua casa. Marcam um dia de culto aí, toda terça-feira você tem na sua casa um momento de culto entre familiares e amigos, e você chame pessoas e depois direcione essas pessoas aqui para a igreja no domingo. Então, nos quartos de guerra diversos, nós devemos abençoar a igreja, abençoar os cristãos, abençoar os missionários, aqueles que assumem os diversos riscos da missão, aqueles que estão expostos aos riscos por serem cristãos. E hoje há uma cristofobia crescendo a cada dia mais, uma perseguição à comunidade cristã cada dia mais, aos valores judaico-cristãos. Vivemos um tempo de cancelamento tremendo contra a família, contra o casamento, a família tradicional, contra a propriedade privada, contra a liberdade de expressão, o respeito aos pais, a guarda da pureza das crianças, o comunismo com o lenismo, o chavismo, o marxismo, o maoísmo, a cultura, a revolução, a esquerdopata tem tentado destruir as famílias, tem tentado destruir o cristianismo de todos os modos. Amados, nós somos a última resistência, é a família e a igreja de Jesus. Então nós devemos abençoar a igreja, porque os riscos e os perigos são muito grandes. Veja isso em Atos 13, versículos 2 a 4. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então, quando algum herético disser para você assim, não tem que jejuar não, porque o jejum era só até os dias que tinha que jejuar, era da morte de Jesus até a descida do Espírito Santo. Aí quando algum herético lhe disser isso, você vai falar, gente, mas a descida do Espírito Santo aconteceu em Atos capítulo 2, lá no início do livro. Aqui a gente tem Atos 13, anos depois, Atos 13, os discípulos estão aqui jejuando, e dentre eles está Saulo. E outra coisa, não é que era Saulo, um nome se converteu, virou Paulo, não, aqui ele já é convertido e o Espírito Santo chama ele de Saulo. São algumas coisas aí dos heréticos que, enfim, vamos lá. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo eles as mãos, os despediram. E veja, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Gente, se você nega
que esta obra aqui é de Deus, você está negando a obra do Espírito Santo. Isso é perigoso. É a obra do Espírito Santo, de que o Espírito Santo estava agindo através da oração, do jejum, do enviar para a obra de Deus, é do Espírito Santo. Então, irmãos, desta forma, nós nos submetemos a Deus e somos conduzidos por Deus. Então, você tem tentado agir segundo as tuas convicções humanas, você tem tentado agir de acordo com o teu pensamento humano, a tua grande experiência humana, porque afinal você é o último biscoito do saquinho de biscoito, é o último gole de água do deserto, ou você tem buscado orientação bíblica, vida de oração e comunhão com Deus, para assim viver a orientação do Espírito Santo e a bênção de Deus. Então veja lá, Atos 16, versículos 6 a 10, diz assim: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido, olha aí como o Espírito Santo está agindo, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Por que o Espírito não permitiu Ásia e Bitínia, pastor? Porque ele já tinha enviado outro missionário para lá, que era Pedro. Então disse: não, gente, vocês eu quero aqui. Bom, Jesus estava no controle, Jesus estava fazendo a obra. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Isto é simplesmente tremendo e maravilhoso, irmãos. Deus concedeu uma visão ao apóstolo. Paulo disse: olha, tem lá um macedônio, precisando da palavra, precisando de apoio, precisando de ajuda. E eles foram enviados por Deus, debaixo de oração, estavam no quarto de guerra. Esses homens viviam no quarto de guerra, em oração, em jejum, enviando e abençoando, impondo as mãos sobre os missionários, enviando-os, abençoando a igreja, relatando os testemunhos do campo missionário dentro da igreja, tendo a sua base da sua igreja, a sua liderança espiritual estabelecida, os seus irmãos com os quais edificar e ser edificado, orar e receber oração. Então a igreja estava unida, estava no mesmo espírito, orando, jejuando, pregando a palavra, anunciando a fé, despertando e abrindo a porta da fé, testemunhando os sinais, prodígios e maravilhas, abençoando, sendo abençoado, orando, recebendo oração, edificando, sendo edificado. E diz que isto era a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem enviou. O Espírito Santo abriu a porta da fé para os gentios. O Espírito Santo naquele momento disse: Ásia e Bitínia não, porque eu já tenho pessoas aqui nesta área fazendo o seu trabalho, já enviei outras pessoas para lá. Então o Espírito estava fazendo uma obra maravilhosa, porque esses irmãos viviam no quarto de guerra. Então os missionários, logo em 13 a 15, nós vamos ler novamente, os missionários buscaram logo um lugar de oração, pois eles tinham uma vida prática de oração, para que eles pudessem, através da vida prática de oração, viver a obra de Deus nas suas vidas e fazer, através das suas vidas, a obra de Deus. Era desta forma que o Espírito Santo estava na direção, conduzindo os missionários à Macedônia, como acabamos de ver agora, abrindo o coração de Lídia, que lemos no texto básico, que vamos ler novamente, e pelo poder do nome de Jesus libertou uma escrava endemoniada, que nós vamos ver na conclusão. Então, amado, quando o cristão tem um lugar de oração, ele tem um quarto de guerra. Versículos 13 a 15 de Atos 16. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Veja, ela já era temente a Deus. Essa expressão diz que ela já era simpatizante do judaísmo, era simpatizante daqueles que praticavam a religião judaica.
diz que Paulo pregou a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e o coração dela se abriu para a graça de Deus. O coração dela se abriu para o Evangelho de Jesus. Talvez você esteja caminhando aí no meio de religiões, você já tem lá um coração que Deus já está trabalhando com o temor do Senhor, mas você precisava de ouvir a graça de Deus, você precisava de ouvir que a salvação está na pessoa de Jesus, você precisava de ouvir que Jesus Cristo cura, salva e liberta, você precisava de ouvir que Jesus Cristo está no controle da vida da sua igreja, que Jesus Cristo cuida, Jesus Cristo apacenta o seu povo, Ele tem sinais, maravilhas, prodígios, Ele pode tocar na tua vida nesta hora, sarar as tuas feridas, libertar você nesta hora de toda mentira do inimigo, libertar você agora da depressão, libertar você da ansiedade, libertar você agora de uma vida mentirosa, com falta de integridade, você que tem vivido aí uma vida mundana, sem esperança, sem brilho. Jesus pode te dar nova vida, Jesus pode te conceder nesta hora a transformação. Então, irmãos, na missão evangélica que avança com base na palavra e na oração, o homem macedônio foi acudido, o evangelho foi anunciado para ele. A negociante da cidade de Tiatira abraçou a fé evangélica e foi transformada. O texto depois continua, diz que ela ofereceu hospitalidade para os discípulos e eles aceitaram, ou seja, as barreiras étnicas caíram por terra, as barreiras religiosas que o judaísmo não permitia, essa comunhão próxima entre gentios e judeus, essas barreiras religiosas caíram por terra. O evangelho estava desbravando caminhos, desbravando corações. A missão não era apenas geográfica, mas a missão acontecia quando os corações ultrapassavam a fronteira da descrença para a porta da fé. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos queridos, em oração, pautados na palavra de Deus, sob a orientação do Espírito Santo, os cristãos e missionários levaram esperança para os desesperados, ao ponto que do texto estudado de hoje, uma escrava endemoniada foi liberta. Já viu a bênção sobre o macedônio? Já viu a bênção sobre a comerciante de Tiatira? E agora uma escrava endemoniada, liberta e sarada. Versículos 16 a 18. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, olha aí novamente, eles foram novamente para o lugar de oração, para o quarto de guerra. E olha que no quarto de guerra sempre acontece alguma coisa, hein? Algum coração se abre, alguma vida é curada, alguma vida é liberta. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa. Você já viu aquele ditado que diz que quanto mais eu oro, mais assombração aparece? Pastor, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Está aqui no texto. Eles foram para um lugar de oração e aí nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Qual foi o resultado disso, pastor? E dava muito lucro para os seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Ou seja, o espírito maligno estava usando aquela mulher adivinhadora, possivelmente para ganhar crédito. Ela estava falando: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E depois, quando Paulo fosse embora, as pessoas: aquela mulher estava falando bem de Paulo, vamos dar ouvido para elas. E cheio de demônio adivinhador lá. Então Paulo, que já era, desculpa a expressão carioquês, macaco velho, já tinha experiência na obra do Senhor, já era um homem sábio em Deus, tinha vida de oração. Olha lá, isso se repetiu. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Então, irmãos, olha, assim como essa mulher escrava, endemoniada, aqui, ousada como objeto de lucro dos seus senhores, assim como ela, muitos estão deslocados no quebra-cabeça da vida, sem raízes espirituais, sem propósitos,
vivendo à deriva no vasto mar da humanidade, sentindo-se sem importância, desconfortáveis, desprotegidos, anseiam por uma palavra que as liberte, que as tranquilize, que as dê conforto. Essa escrava endemoniada se postulava como adivinhadora, usada por demônios. Ela também era usada pelos senhores e explorada. Ela explorava e ela era explorada. Pessoas na sua fraqueza eram exploradas por pessoas malignas, pessoas más. Mas entrou no caminho de um homem que estava no lugar de oração. Entrou no caminho de um homem que estava no quarto de guerra. E neste quarto de guerra, a batalha foi vencida. A escrava foi liberta. Aqueles senhores malignos que lucravam em cima da miséria alheia de pessoas fragmentadas, pessoas miseráveis, aquilo ali acabou. Louvado seja Deus, a palavra chegou, a libertação chegou, a cura divina chegou, o poder do Evangelho chegou, em nome de Jesus. Cabe a nós, como igreja de Cristo, vivermos no quarto de guerra, pela palavra, pela oração, e o poder de Cristo há de se manifestar por nosso intermédio, e assim vamos ajudar, vamos contribuir a eliminar com todas as formas de degradação humana, evangelizando, orando, meditando na palavra do Senhor. No quarto de guerra, nós vamos ver vidas transformadas. Você se lembra de Jabez? Lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10, ele recebeu o nome de Jabez porque deu dores à sua mãe quando nasceu. Ele tinha um estigma. O nome dele lembrava que ele causou dores à mãe. Ele era um homem estigmatizado. Mas houve um momento que ele orou a Deus e disse: Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor me alargue as fronteiras, que a tua mão seja comigo, que o Senhor me preserve do mal, que eu tenha aí as minhas fronteiras alargadas, que eu tenha condições de fazer uma obra maior. E diz que o Senhor atendeu a oração daquele homem, e o Senhor abençoou ricamente a vida daquele homem. Esta é a hora, irmãos queridos, de jogarmos estigmas por terra. Esta é a hora de levarmos saúde e cura divina. Esta é a hora de batalharmos com a palavra e com a oração. E eu quero estimular a tua fé, eu quero motivar a tua fé, eu quero fortalecer a alma dos discípulos nesta noite. Primeiramente agradecendo a Deus por 2 testemunhos maravilhosos. A irmã Rosiane Brito, a sua cirurgia foi excelente, foi uma bênção, graças a Deus. Não só foi uma bênção a cirurgia, como também a reavaliação, ela já foi a uma reavaliação, também foi excelente para a glória de Deus. Graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. Está aguardando agora a biópsia para saber os próximos passos. Até aqui tudo na maior bênção e excelência. Louvado seja Deus. Irmã Delta também não precisa mais operar. Estava lá com suspeita de ter que operar, passar por uma cirurgia grande lá. Graças a Deus não precisa mais operar e dará apenas continuidade ao seu tratamento. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que esses testemunhos milagrosos estejam aí abençoando a tua vida, estimulando a tua fé, fortalecendo a alma dos discípulos. Vamos orar pela vida da Maite Linhares, uma nenenzinha de 2 aninhos de idade, está no CTI em isolamento com suspeita de meningite. Ela é neta da irmã Maria do Socorro, diaconisa da igreja. Vamos orar pela irmã Dales de Souza Martins, voltou para o hospital com fortes dores, suspeita de cálculo renal e infecção nos rins. Irmã gêmea da abençoada Daniele, também membro participante da igreja. Vamos orar pela vida da Dalis. Vamos orar pelo Júlio César da Silva Marques. A tuberculose, graças a Deus, foi identificado, estava com dificuldade de identificar o que era.
já foi identificado, já foi medicado, já recebeu alta médica, graças a Deus, já é um testemunho grande. Vamos continuar orando para que ele fique 100%. Ele foi colega de trabalho no jornal o Globo, do presbítero Júnior, muitos anos de trabalho juntos. Vamos orar por ele, Júlio César. Vamos orar pelo senhor Hernanes Ferreira. Ele caiu, bateu com a cabeça, fez um coágulo no cérebro. Os médicos estão tentando dissolver com medicação para não precisar abrir o crânio. Vamos orar por ele. Vamos orar ainda também pela irmã Rosiane Brito, que deu entrada no seu auxílio de INSS, para conseguir essa bênção na sua vida. Vamos orar pelo Benjamin Lopes, uma criancinha de 5 anos de idade, 5 aninhos de idade, está com câncer nos ossos. Vamos orar por ele, que ele seja curado, sarado, pelas chagas de Cristo Jesus, em nome do Senhor. Vamos orar pela Maria da Conceição de Souza Campos. O câncer voltou em mais uma vértebra, o câncer voltou grave no maxilar do lado esquerdo. Ela trabalhou também muitos anos com o nosso presbítero Jorge na Capemisa. Vamos orar por ela em nome de Jesus. Maria da Conceição, que esse câncer caia por terra em nome de Jesus. Vamos orar pela Antônia Anunciação Santana, também com câncer, tá bom? Vamos orar pela igreja perseguida no mundo. São quase 400 milhões de cristãos perseguidos, mortos, muitos, tá bom? Vamos orar pelas obras do templo da nossa igreja em Itaipu. Lá nós estamos construindo um templo, que em nome de Jesus virão muitas vidas para a glória de Deus. Vamos orar pela provisão, que essas obras cheguem até o fim, que corra tudo bem, que as barreiras lá na Enel, luz, tudo isso seja resolvido, que em nome de Jesus a gente inaugure aquela igreja dentro do templo de Deus, com a bênção do Senhor. Vamos orar pela nossa igreja aqui da Tijuca, que a gente consiga a seu tempo também tirar aqui do aluguel, nem que seja uma salinha, pelo menos, se a gente conseguir uma salinha qualquer aqui, própria, com esse valor que seria o aluguel que a gente paga aqui, 5 mil por mês, a gente já consegue deixar uma equipezinha aqui para me apoiar, para eu poder estar com esse apoio aqui e desenvolver melhor o trabalho lá e aqui, como pastor, em nome de Jesus. Vamos orar para que a gente consiga tirar a igreja aqui do aluguel também. Aqui nós já temos, além dessa sala que é alugada, nós já temos aqui algumas vidas conosco há 20 anos. Então vamos pedir a Deus graça para que nenhum soldado fique no meio do caminho. Vamos orar a Deus. Isso tem me preocupado, tem me deixado muitas horas de joelho, debaixo de oração. Vamos pedir a Deus provisão e milagre da parte do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos pedir que Deus abra as comportas do céu sobre a nossa igreja, as finanças da nossa igreja. Nós precisamos de ter finanças prósperas na igreja, sólidas, abundantes, para que a gente possa ter aí esse trabalho de uma forma mais ampla, mais sólida, e eu possa estar mais nesse sentido, tranquilo, desenvolvendo o trabalho em ambos os lugares com excelência para a glória do Senhor, montando as nossas equipes de trabalho, equipes de louvor, equipes de evangelismo. Vamos orar a Deus. Senhor, estamos aqui, Pai, colocando diante de Ti as vidas, as razões, as causas, são pessoas, são situações que envolvem o coração da igreja, que envolvem, Pai, a missão evangélica. E nós queremos, Pai, como valentes da oração, nós queremos como guerreiros da oração, nós queremos como família espiritual, que nós, em Cristo Jesus, somos uma família espiritual, e desenvolvemos também, já com alguns irmãos aqui há 20 anos, outros há 15, há 10, 5 anos, alguns agora mais recentes chegaram para esta família. Nós somos uma família espiritual, então nós queremos, Pai, orar uns pelos outros, queremos abençoar a vida uns dos outros, e queremos fazer na autoridade do nome
de Jesus Cristo, Pai. Diz que o apóstolo Paulo, quando ouviu aquela escrava endemoniada com espírito de adivinhação, estava lá querendo desvirtuar pessoas, diz que Paulo, na autoridade do nome de Jesus, repreendeu aquele espírito maligno, aquela mulher foi liberta para a glória de Jesus. Aqueles senhores que lucravam em cima da escravidão e miséria daquela mulher, perderam aquela fonte de miséria, de lucro miserento. Graças, Senhor, pelo Teu nome, que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe, Pai, para que nós possamos levar esse Evangelho, Pai, libertando pessoas de todo tipo de degradação humana. Pai, o tráfico humano, o tráfico de crianças para questões sexuais, questões de órgãos. Pai, sabemos que esse mundo é tenebroso, esse mundo terrível, pratica inclusive obras de bruxaria, cultos satânicos, oferecendo crianças, inclusive no ventre, ainda como oferta para Moloque, para os demônios deste século. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, levar esse Evangelho, ó Pai, que as portas se abram, que a porta da fé se abra, que nós possamos, como igreja, como comunidade, como missionários, como evangelistas, como uma igreja organizada, uma igreja estabelecida na palavra de Deus, nós possamos levar esse Evangelho às nações, Pai, ajudando e libertando pessoas, tirando pessoas de todos os tipos de degradação humana, dando dignidade para essas pessoas, dignidade emocional, dignidade relacional, dignidade social, espiritual, levando essas palavras a essas pessoas, palavras verdadeiras, bíblicas, que as libertem, porque Jesus diz que a verdade da sua palavra tem poder para libertar, tem poder para curar, tem poder para sarar, tem poder para tirar o demônio do corpo, tem poder para abrir o coração de Lídia, tem poder para levar a igreja a um macedônio que precisava da palavra e precisava de ajuda, assistência imediata. Oh meu Deus, a tua igreja nesta terra é um posto de guerra, é um posto de auxílio, de ajuda, é guerra espiritual, Pai. Pessoas chegam na tua igreja, na tua casa, tanto no lugar físico, no templo, onde as pessoas são direcionadas para lá, tanto quanto a igreja, onde estiver espalhada no mundo, diariamente, pessoas chegam até nós, Pai, com todo tipo de ansiedade, crises, problemas conjugais, problemas familiares, problemas emocionais, físicos, financeiros, profissionais, de ordem psicológica, neurológica, problemas de todos os tipos, Pai. No mundo existe um ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas na igreja nós vemos uma realidade diferente. É marido e mulher que buscam aconselhamento pastoral, buscam ajuda nos seus líderes espirituais, ou seja, o ministério pastoral, o ministério da igreja, a ação dos cristãos, ela alcança todas as esferas da vida humana, do nascer na maternidade até o fechamento do caixão. A igreja está presente, a igreja está presente no nascimento, a igreja está presente nos aniversários da criança, a igreja está presente no dia do casamento, a igreja está presente nas celebrações de família, seja nos dias de vitória, de conquistas, de celebração, seja nos momentos de doenças, visitando hospitais, visitando o lar,
ou no gabinete pastoral fazendo aconselhamento. A igreja está presente até o último suspiro, no último momento, e depois no consolo da família. Pai, a igreja de Jesus faz diferença do primeiro ao último dia da vida, porque a igreja de Jesus é o corpo de Cristo, a igreja de Jesus é a família espiritual, a igreja de Jesus está junta para batalhar diligentemente pela fé, uns pelos outros, carregando os fardos uns dos outros, nos apoiando em Cristo Jesus e contando com o apoio, a ajuda, a exortação, o fortalecimento da alma dos discípulos pelos irmãos em Cristo Jesus. Assim os missionários trabalharam, eles levavam o evangelho despertando a fé, eles retornavam esses irmãos fortalecendo a fé despertada, eles pregavam a palavra e a fé despertada e alimentada trazia sinais, prodígios e maravilhas. Esses sinais, prodígios e maravilhas eram testemunhados na igreja local como experiências do campo missionário, e assim edificava a fé da igreja local, a fé que os irmãos comungavam, partilhavam, era portanto edificada em Cristo Jesus. E em todos esses lugares, seja na igreja local ou no próprio campo missionário, esses irmãos tinham um lugar de oração. Diz que em um lugar de oração, Paulo teve uma visão de um macedônio que precisava de ajuda e de receber o evangelho, e isso foi suprido. Num lugar de oração, onde se orava e pregava a palavra, Lídia, vendedora de púrpura, comerciante bem-sucedida e que já tinha um coração quedado para as coisas de Deus, teve definitivamente seu coração aberto por Deus, se convertendo, recebendo Jesus. Depois, num lugar de oração em que os missionários estavam reunidos, saiu uma jovem possessa de espírito adivinhador, que foi liberta, saindo da degradação humana, da escravidão e da miséria, do deslocamento para uma vida inserida no corpo de Cristo. Oh Senhor maravilhoso, esse lugar de oração é o nosso quarto de guerra. Pai, que nós ganhemos amor aos nossos quartos de guerra, seja na nossa casa ou seja na nossa congregação, que nós ganhemos amor pelos nossos quartos de guerra, porque ali nós travamos batalhas tremendas, Pai, batalhas tremendas, Pai, que às vezes as pessoas não veem, mas elas são reais. Às vezes, quando é na nossa casa, os irmãos de fora não veem, mas nós estamos lá batalhando diligentemente pela fé. Ó Senhor, isso me fez lembrar do testemunho de uma campeã aí de uma modalidade de ginástica. Pai, aquela jovem, imaginamos o quanto ela treinou e se esforçou para poder lá chegar e ganhar medalha de ouro. Nós vimos ganhando a medalha de ouro, mas isso foi fruto do que nós não vimos, que foram os seus diversos treinos, uma vida de muito treino. O seu verdadeiro lugar de quarto de guerra, de batalha, não foi nem lá na Olimpíada, mas era diariamente lá no seu quarto de treinamento, no seu centro de treinamento. Pai, nossas batalhas são travadas diariamente no nosso quarto de guerra da nossa casa, semanalmente aqui na nossa live, onde os irmãos podem fazer o seu pequeno grupo de integração e crescimento, e aos domingos aqui na casa do Senhor, presencialmente. Esses são os nossos quartos de guerra, onde nós batalhamos, onde nós buscamos pela vida uns dos outros, onde nós exercemos a autoridade da palavra de Deus, a autoridade da oração, a autoridade do nome de Jesus, onde nós pedimos, buscamos e batemos, onde nós edificamos a fé uns dos outros, fortalecemos a alma dos discípulos, onde nós, Pai, estamos testemunhando a porta da fé que se abre. Sim, Pai, nós testemunhamos curas, testemunhamos sinais,
testemunhamos portas de emprego que se abrem. Pai, são testemunhos maravilhosos. Nós poderíamos inclusive escrever um livro de tantos testemunhos, Pai. Mas nós queremos que esses testemunhos continuem. Nós não queremos, Pai, apenas testemunhos do dia de ontem, 24 horas, já passou. Nós queremos testemunho hoje, testemunho agora, que alguém possa ser tocado agora, que alguém possa ser curado agora, que alguém possa ser liberto agora das garras de Satanás, de espíritos malignos, que alguém possa ser liberto agora da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, que alguém possa ser liberto agora, curado agora dos vícios, do pecado, da mentira, que alguém possa ser tocado agora, possa ser curado agora, em nome de Jesus. Toda arma forjada pelo maligno caia por terra, todo estratagema de Satanás seja desfeito agora, em nome de Jesus. Todas as tramas que o maligno tem feito, as escondidas, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que a igreja de Deus prevaleça, que o corpo de Cristo prevaleça, que a bênção do Senhor prevaleça em nome de Jesus. Que alguém seja tocado no seu corpo agora e possa ser curado, ser liberto, ser livre desta doença em nome de Jesus. Que a Maitê de 2 aninhos possa ser curada, Senhor, naquele CTI. Que a Dales Martins, Senhor, que voltou ao hospital, possa ser tocada, possa ser curada em nome de Jesus. Que o Júlio César Marques, Pai, possa ser totalmente curado, recuperado, em nome de Jesus, se a tuberculose caia por terra. Que o Hernandes Ferreira possa ser um testemunho, ó Pai, que não precisou abrir o crânio, que os médicos tenham sabedoria, os medicamentos tenham efeito e o coágulo possa ser dissolvido sem necessidade de intervenção cirúrgica. Ó Deus, que a irmã Rosiane Brito tenha o seu auxílio do INSS liberado, em nome de Jesus. Que o Benjamin Lopes, de 5 anos de idade, Pai, câncer nos ossos, possa ser tocado, curado, sarado. Fogo do Espírito Santo desses ossos, curando agora dessa doença maligna em nome de Jesus. Que a Maria da Conceição Campos, Pai, o câncer voltou numa vértebra, no maxilar do lado esquerdo, gravemente. Que essa irmã possa ser curada, tocada, sarada, que esse câncer seja reduzido a pó, a coisa de nenhum valor, que a gente possa vir aqui nas outras semanas dar esse testemunho e dizer: essa irmã foi curada, foi sarada pelas chagas de Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Da mesma forma, Antônia Anunciação Santana, totalmente curada e sarada, que esse câncer caia por terra, que esse câncer pereça, não resista ao poder da oração. Pai, oramos agora por aqueles que estão passando dificuldades financeiras, aqueles que estão passando desemprego, aqueles que estão, Pai, com contas atrasadas, aqueles que estão no cheque especial, aqueles que estão com o nome sujo na praça, aqueles que estão no vermelho, estão apertados, estão com problemas financeiros, bola de neve que já vem arrastada de outras coisas, e às vezes a bola de neve cresce. Em nome de Jesus, que chegue um milagre na tua vida, que seja um milagre de provisão, que uma porta grande, uma bênção venha de forma inesperada, uma bênção do Senhor chegue em nome de Jesus, para quitar tudo de uma vez e deixar logo a tua vida financeira em paz, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pai, nós colocamos cada família, cada vida, Pai, cada pessoa diante de Ti, que esta palavra possa avançar, que esta palavra possa chegar a pessoas necessitadas, a pessoas aflitas, a pessoas solitárias, a pessoas que têm se sentido deslocadas, desesperançadas, a pessoas que têm sido, Pai, exploradas na sua fé, a pessoas que têm sido enganadas, Pai, a pessoas que têm sido humilhadas, pessoas que têm vivido distante da verdade, distante do Evangelho, distante da palavra de Deus, pessoas que têm vivido aí, Pai, um mundo diferente do que é a verdadeira pregação da palavra de Deus, pessoas que têm vivido aí uma ilusão aí fora, ou no mundo, ou na religião equivocada, que essas pessoas sejam libertas pelo Evangelho de Jesus Cristo,
pela palavra de Jesus Cristo, que possam ser tocadas, curadas, saradas, libertas, abençoadas. Nós oramos, Pai, e pedimos e rogamos na autoridade que há, no poder que há do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Esta é a nossa oração em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Pois bem, igreja querida, chegamos ao final desta reunião, desta live. Eu quero cumprimentar você, agradecê-lo por ter ficado conosco até o final desses 60 minutos de live, agradecer pela tua vida, declarar que você tem uma noite abençoada, que você tem uma noite feliz, uma noite enriquecedora, uma noite de bom descanso, que você possa acordar amanhã, de manhã, revigorado, feliz, energizado pela graça de Deus, pela palavra do Senhor, cheio de poder e alegria em Cristo Jesus. Tenha um final de semana feliz, tenha um final de semana cheio de paz e harmonia para o louvor e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste próximo domingo, às 9 horas da manhã, por favor, nossa amada pastora Deise, em nome de Jesus, estará trazendo a palavra do Senhor. Talímeteu, se Deus quiser, aqui na Rua General Roca 340, estaremos todos reunidos, se Deus quiser, para adorar, para louvar, para bendizer, para celebrar com alegria, para exaltar o nome do Senhor, ouvindo uma mensagem maravilhosa pregada pela nossa amada pastora Deise. Feliz aquele que tem o temor do Senhor na sua vida, texto de Provérbios capítulo 28. Então, por favor, amado, esteja conosco, venha 9 horas da manhã, Rua General Roca 340, para o culto presencial, culto de 9 às 11, venha estar conosco, venha adorar, venha celebrar com alegria, venha ofertar a tua vida na casa do Senhor, para a glória de Deus. Se Deus quiser, muito em breve, nós estaremos reunidos também na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, região oceânica de Niterói, na sede nacional do nosso ministério, Comunidade Cristã Missão Evangélica. Amém? Então, por favor, esteja conosco, colabore com o nosso ministério, participe, sirva a Deus com alegria e tenha aí uma noite abençoada, graça, misericórdia, amor e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, ilumine, te dê a paz, graça e paz ao teu coração. Amém? Somos o que somos pela graça de Deus. Um beijo no seu coração, uma noite abençoada.